Senhor, a paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, o Senhor está nesse lugar. Eu já estou morrendo de calor aqui, já de ter sentido a presença do Senhor. Que coisa maravilhosa é a oportunidade que nós temos de estar na casa do Pai. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu gostaria muito de que você participasse disso que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus é muito bom, irmão. O que Deus usou o apóstolo para falar encheu o meu coração de alegria, porque verdadeiramente o Senhor tem algo novo para a sua vida. Quero compartilhar com você no livro de 1 Samuel, capítulo 2. A partir do verso 18. O Senhor tem roupas novas para você hoje. O Senhor tem um tempo novo para você hoje. Vestes nova. 1 Samuel 2,18 diz assim: Porém Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe a trazia de ano a ano, quando ela subia com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: Que o Senhor te dê semente desta mulher, pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para a sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. E como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: Por que fazeis vós tais coisas? Porque ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Amém? O verso 26 diz assim: E o menino Samuel cresceu. E o menino Samuel cresceu. Samuel, nós bem conhecemos, e para você que talvez não recorde dessa palavra, Samuel foi o filho da promessa de Ana. A palavra nos diz aqui no capítulo 1, no início, capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel, que todos os anos Eucana subia para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor com as suas esposas. Uma chamada Ana, a outra chamada Penina. Ana não tinha filhos e Penina tinha muitos filhos. E Ana estava vivendo um momento de muita dor e humilhação, um momento de muita vergonha, porque para a mulher não ter filho era muito vergonhoso. E além de ela estar vivendo esse momento de dor, esse momento de humilhação, em que ela se sentia diminuída, ainda tinha Penina para tirar a paz de Ana. Eucana, ele vinha das montanhas, e fala que ele vinha das montanhas de Efraim, de uma cidade chamada Ramataim Zofim. E todos os anos eles tinham essa preparação, eles iam para o culto ao Senhor. E aí quando chegava lá, Ana estava triste porque ela não tinha filhos, e era o desejo do coração dela. E o marido chegava para ela e falava assim: Poxa, mas eu não sou melhor do que se você tivesse 10 filhos. E aqui não fala que Ana respondia isso. Ela se preparava para o culto, já sabia o que ia acontecer, porque todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos ela subia, toda vez fazendo a mesma coisa, a mesma rotina de sempre, e nada mudava. E é muito triste, e o Senhor ministrou isso ao meu coração, e Deus usou a vida do apóstolo aqui. Eu até anotei isso. Ana já sabia o que ia acontecer, já era costume. Cuidado quando a adoração se torna uma obrigação.
É muito perigoso quando a gente começa a se acostumar. Tem que ir no culto de quarta, tem que ir no culto de domingo, tem que ir, tem que fazer. A adoração não pode se transformar numa obrigação. Ofni e Finéias, aqui fala que os filhos de Eli, que se chamavam Ofni e Finéias, eles estavam mortos espiritualmente, eles não tinham temor nenhum, eles desprezaram o mandamento do Senhor. E eles eram a linhagem do sacerdote, né? Seriam os próximos sacerdotes. E a Bíblia fala que quando as pessoas iam levar os sacrifícios para o templo, eles queimavam, né, as carnes, e os filhos de Eli, antes da carne ser queimada, eles iam lá e colocavam o garfo e tiravam a carne. E eles, antes de ser ofertado ao Senhor, eles já pegavam a parte deles. E além disso, além de roubar as carnes que eram para ser sacrificadas ao Senhor, eles também pegavam as mulheres, juntavam um monte de mulheres e tinha relação com as mulheres lá no lugar da adoração. Então eles estavam vivendo uma vida totalmente morta espiritual, totalmente sem temor. E aqui eu anotei que a pessoa fria espiritual, morta espiritual, ela perde o temor pelas coisas de Deus e começa a achar que não tem nada a ver. E o nada a ver é uma coisa muito perigosa. Ofni e Finéias não conheciam o Senhor, não cumpriam os deveres de sacerdotes, se apropriavam da melhor parte dos sacrifícios, tinham relações sexuais com as servas do santuário, estavam totalmente distantes da presença de Deus. E aquele momento era o momento do pai ter uma postura, Eli ter uma postura firme e falar com os filhos: isso não é para vocês fazerem. Mas ele não se posicionava, ele não tomava uma postura. E por causa disso, Deus decidiu que ia matar os filhos dele, e assim aconteceu. Ele não repreendeu os filhos, não educou os filhos para terem temor, e a consequência logo chegaria. Só que enquanto os filhos de Eli estavam afrontando o Senhor, a dor de Ana estava tomando forma para tomar o lugar deles. E o Senhor ministrou no meu coração que o testemunho que está sendo gerado em nós vai ocupar o espaço daquele que não quer nada com Deus. Deus está gerando um testemunho em você, e talvez você esteja chorando, talvez você esteja se sentindo humilhado, talvez você esteja sentindo a última pessoa do mundo, mas esse momento de dor, de humilhação, de fraqueza, seja do que for, está gerando o seu testemunho para tomar o lugar daquele que não tem temor do Senhor. Daquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, que não querem nada com Deus. O Senhor tem as riquezas dessas pessoas, Ele vai tirar do injusto e vai colocar na mão daquele que tem o temor do Senhor. A tua lágrima hoje é o teu testemunho de amanhã. Ana recebia a melhor parte na hora do compartilhamento da comida, mas não era isso que ela precisava. Eucana não conseguia entender que aquilo não era o suficiente para Ana. E quando nós estamos passando por os nossos momentos de dor, de luta, às vezes a pessoa que está do nosso lado também não entende. Porque existem momentos que é só eu e o Senhor, é só você e o Senhor. E você tem que passar por isso. Tem coisas que é só você e o Senhor, porque você é que está gerando o milagre. Então é você que tem que passar pela dor. É você que tem que passar por esse momento. Não era o alimento que ia trazer satisfação para o coração dela. O cuidado e o amor de Eucana não podia substituir o maior desejo da Ana, que era ser mãe. Era algo que só Deus podia fazer. E aí chegou um dia muito específico que Ana falou: chegou. Hoje eu preciso romper. Talvez esteja doendo, mas vai chegar um momento que você vai ter que romper. Ana chegou no culto e parecia que ia ser o mesmo culto de sempre. Parecia que nada ia ser diferente. Ana chegou, saiu da postura de queridinha, de protegida, para viver além do natural. Talvez o Senhor está te tirando do comodismo. Talvez o Senhor esteja fechando portas. Talvez o Senhor esteja fazendo você experimentar coisas que você não experimentou antes. Dores que você não conhecia. Mas é porque Ele está formando algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Ela foi para o tudo ou nada naquele momento.
Ana chegou diante do Senhor e se rascou e falou: Deus, hoje é o dia que eu preciso entregar o meu útero ao Senhor. Porque a minha maior dor não era Penina me irritar. A minha maior dor era não poder gerar. Era não poder ser mãe. E hoje, Senhor, já que para mim talvez não tenha mais jeito, eu vou entregar o meu útero ao Senhor. Eu vou entregar a minha infertilidade, aquilo que mais dói, aquilo que mais te dói, o Senhor quer que você entregue para Ele. Chegou o momento de você viver o sobrenatural, e só vai viver o sobrenatural quem sai do natural. Quem grita, quem clama, quem vai atrás, quem se joga, porque naquele momento Ana falou: é o meu momento, se não for agora eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Ela não olhou para aquilo que iam pensar dela. E como a mulher do fluxo de sangue, ela se lançou aos pés do Senhor. O Senhor se agrada da ousadia, o Senhor se agrada da nossa entrega, o Senhor se agrada quando nós vamos além. Sabe aquilo que, quando a gente não está sentindo nada? E eu falei essa semana, eu estava conversando com a Larissa, eu falei: a gente não pode depender daquilo que a gente sente para adorar. A adoração não é sentimento. A adoração vai além. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu vou levantar a minha mão e vou adorar. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu vou erguer as minhas mãos e vou orar. Eu posso não estar sentindo arrepio nenhum. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu vou orar. Porque eu sei que o meu Deus pode fazer. Enquanto Penina estava preocupada em irritar Ana, Ana estava preocupada em alcançar o coração do Senhor. Ela não olhou, ela se lançou, ela orou. E ali, enquanto ela estava orando, como nós estávamos orando aqui, ela foi vista e ouvida. Ela foi vista pelo sacerdote. O sacerdote olhou e também não entendeu, porque como eu falei, tem hora que ninguém vai entender nada do que você está passando. Mas ela continuou orando e o sacerdote chegou para ela e falou assim: você está bêbada? Você está mexendo sua boca, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui. E ela falou: eu sou uma mulher amargurada de espírito. E ela falou para o sacerdote, e o sacerdote falou: então que o Senhor conceda aquilo que você deseja. Enquanto Penina usava a situação que ela estava vivendo para tirar a paz de Ana, Ana estava consagrando a maior oferta da sua vida e rompendo no sobrenatural. Não se embarace com quem está com o olhar constantemente na terra. Não se embarace com pessoas que só olham para o natural, para aquilo que está acontecendo, que só te dão conselhos da terra, que falam para você: ah, não, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Antes de fazer e tomar qualquer atitude, vá diante do Senhor, vai orar ao Senhor: Senhor, é para eu fazer isso, é para eu ir, é para eu tomar essa atitude, é para eu falar, é para eu agir. Ore primeiro ao Senhor, porque você vai ser visto e você vai ser ouvido. Não responda às provocações da Penina na sua vida. Porque às vezes Deus permite vir umas peninas na nossa vida, para a gente sair do conforto. Penina precisou cutucar até Ana chegar e falar: chega, não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa. Olhar para a Penina te tira a visão do céu. Olhar para a situação tira a visão do céu. Não é fácil passar por luta, não é fácil passar por dores. Mas enquanto você está olhando só para a dor, está esquecendo de orar e de adorar, você só vai ficar vivendo, você só vai ficar protelando. Igual o povo no deserto, ficou lá andando 40 anos, porque só sabia murmurar, só sabia reclamar, só sabia olhar para a situação e esquecia de olhar para o Salvador. As mães israelitas, elas ficavam 3 anos amamentando seus filhos. Então o período depois que Ana engravidou, e que ela engravidou de Samuel, ela levou o menino para amamentar e ficou 3 anos preparando Samuel para um sacerdócio, um bebê. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e quando a gente confia nele, quando a gente confia as nossas maiores dores, a gente está preparado para entregar qualquer coisa.
qualquer coisa. Quando ela entregou a infertilidade, ela também já estava preparada para entregar Samuel. Quando eu falo de oferta, quando eu falo, ministro, sobre oferta, eu tenho esse entendimento no meu coração. Se eu sou fiel nos 20, Deus vai me dar 20 milhões e eu vou ser fiel nos 2 milhões também. Porque quando a gente entrega aquilo que mais dói, porque é difícil, né? A oferta da viúva. O dia que você só tem 20 no bolso e Deus fala, entrega os 20. Quando você entrega com amor, Ele vai colocar muito mais, porque Ele sabe que você vai ser fiel no muito também. Após entregar Samuel ao sacerdote, todos os anos ela vinha para a adoração com uma roupa nova para o menino. Eu acredito que ela ficava 1 ano preparando, costurando, fazendo uma roupinha bonitinha, né, para o menino. Ia lá, levava para ele. Eli tinha dado ao menino Samuel uma estola, né, um éfode de linho. E o éfode de linho era uma roupa para sacerdotes. Identificava como sacerdote. Não como um levita que executava trabalhos manuais. Como levita, nazireu, profeta e juiz, Samuel serviria fielmente ao Senhor e a Israel e ajudaria a dar início a uma nova era na história do seu povo. O que você está passando agora é o Senhor trocando as suas vestes e através da sua vida, não só você, mas quem está te rodeando também vai viver algo novo. Tudo tem um propósito na nossa vida, a nossa dor, a nossa alegria, tudo tem um propósito. Quando nós entendemos que tudo é dele, por ele e para ele, nós entendemos que não é sobre nós. Deus não me deu para eu ficar feliz só, mas para que eu possa alcançar outras vidas para glorificar o nome do Senhor. A roupa que você usou no passado já não te serve mais. Você cresceu. A roupa que Ana tinha feito para o Samuel com 4 anos, com 5 ela já chegava com uma roupa nova, porque ela sabia que a de 4 anos não estava servindo mais. A pessoa que você era no seu passado, você não é mais. O problema é que a gente está sempre ouvindo aquilo que as pessoas lançam. Você é isso, você é aquilo, você é um coitado, você é um miserável, você nunca vai ser nada. E a gente se veste daquilo que falam de nós e esquece que o Senhor tem uma veste nova para nós todos os dias. O seu problema talvez está sendo isso. Você está ouvindo demais a opinião das pessoas a seu respeito e está esquecendo de se vestir com aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida através desse altar. O Senhor tem te dado vestes novas, mas você talvez tenha passado muito bonitinho, dobrado e colocado lá no cantinho. Não, eu sou isso mesmo que falaram de mim. Eu sou isso mesmo. E você continua vestindo a mesma roupa de sempre. Coisa triste, eu falo por mim. A nossa apóstola, ela nos ensina sempre isso. Pelo menos de 3 em 3 meses, vai lá no guarda-roupa e tira as roupas que não servem mais. Porque o velho está impedindo do novo chegar. E talvez você esteja aí com o seu guarda-roupa lotado de coisa. Você está entendendo? Lotado de coisa que já era para ter saído da sua vida. Mas você não toma uma atitude e o Senhor está esperando só você tomar uma atitude para que o novo se manifeste em você. A mulher que você era, você não é mais. A roupa que te vestiam de vergonha, de humilhação, não te serve mais. Você cresceu. Às vezes a gente usa uma roupa que está apertada, né? Fala, não, mas vai servir. Quem nunca fez isso, né? Eu já usei 34, agora eu uso 46. E dependendo da roupa, 48. Nunca que a roupa 34 vai servir mais, mas nem passar na perna. Nem a roupa do ano passado já não está servindo mais. Hoje eu fui colocar um blazer, o blazer não serve mais. Na nossa vida espiritual também é assim. A roupa que você vestiu ano passado, o Senhor tem nova para você.
Ah, mas eu falava em língua, Deus me usava, Deus fazia, acontecia. E você está vivendo daquele sentimento de quando você recebeu o dom, de quando você foi batizado. E você está esperando viver a mesma experiência. Sai disso em nome de Jesus. O Senhor tem vestes novas para você. O Senhor tem novos dons. O Senhor tem ministério. O Senhor tem coisas novas. Mas está esperando você sair do lugar do comodismo. Em nome de Jesus. Quem te viu na dor, na luta, não vai conseguir te reconhecer mais. As pessoas vão olhar para você e vão falar: tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei se é o cabelo, eu não sei se é a roupa, mas tem alguma coisa diferente em você. Quando você se veste das roupas do reino, você se torna diferente para esse mundo. As pessoas não vão te enxergar do mesmo jeito. Até as acusações que vão vir contra você, ela vai falar: eu acho que não cabe mais. Porque durante muito tempo, e hoje eu estava em casa, quando eu cheguei do trabalho, o Senhor me fez lembrar disso. O apelido do apóstolo, né? Todo mundo sabe que o apelido do apóstolo era Teté. E a vida inteira foi Teté, né? Para nós. Nem lembro mais de falar, né? E sempre foi Teté. Então, quando ele entendeu que ele não era mais o Teté, ele era o Marco Antônio, até para a gente foi difícil. Porque eu a vida inteira chamando de Teté. E agora chamar de Marco, de pastor, de apóstolo, até a gente acostumou, leva um tempo. Mas ele não se despiu da roupa que o Senhor tinha dado para ele. E aí quem estava ao redor, a família, os amigos, tiveram que se readaptar à nova pessoa que ele era em Cristo. Então ele não é mais o Teté, ele é o apóstolo Marco Antônio. Ele não é mais o fracasso, ele não é mais a morte, ele não é mais a droga, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então às vezes você vai precisar trocar o seu nome. Eu sempre falo isso pro Ed, porque o Edinho é Edinho desde que eu conheço também, né? Mais de 30 anos é Edinho. E às vezes eu falo com ele, eu falo: você precisa parar, você não é mais o Edinho. Porque você não é mais um menino, você é o Ed Carlos, o meu marido, o pai das minhas filhas, você é o pastor Ed Carlos. Então a gente também vai se acostumando com o novo. Deus quer mudar o seu nome para te fazer. As pessoas ao seu redor vão começar a falar: não, você não é mais a Danizinha, você não é mais a Luluzinha. Deus quer te dar um nome de honra, mas é você que precisa entender que chegou um novo tempo na sua vida. Você está caminhando em busca da estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13, se puder colocar, Efésios 4, 13. Fala que nós estamos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, ou à estatura de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ser um varão perfeito não significa ausência de falhas, mas maturidade em Cristo. Para chegar à estatura de varão perfeito, você tem que entender que o que você está passando está te amadurecendo. Você passa pelo deserto e recebe autoridade. Você passa pela dor e se torna resistente. Você passa pelo fracasso e aprende a confiar mais em Deus. Você passa a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quiseram te impedir de crescer, dizendo palavras para te paralisar, te engordar, para você não crescer. Cuidado com o que tem te alimentado. Rejeita aquilo que alimenta a tua alma, o teu ego. Não é sobre desmotivar, mas é entender que a glória pertence a Deus. Cuidado com os elogios que podem te inchar e impedir de usar as novas vestes que Deus tem para você. Eu, na minha vida inteira, recebi uma série de julgamentos para me paralisar. Quiseram me vestir com vestes
de dependente, de coitada. Quando a minha mãe morreu, uma das preocupações até da minha família era de como eu ia reagir à minha vida, porque eu sempre fui uma filha muito apegada à minha mãe, muito unida com a minha mãe. Mas quando passou o luto, eu tive que entender que agora eu vivia uma nova vida sem a minha mãe. Eu precisava encerrar esse ciclo e viver uma nova vida. Ela não ia ser eterna mesmo, mas Deus tinha algo novo para a minha vida e eu precisava entender isso. Deus tinha uma nova veste para mim e eu precisava entender isso. E quando eu consegui entender isso, o Senhor começou a fazer coisas que eu não imaginava, como eu já contei aqui, abriu porta de trabalho, o Senhor tirou medos que eu tinha a vida inteira. O Senhor foi movendo coisas ao meu favor que eu não viveria se eu tivesse presa àquele sentimento, àquela dor, àquele luto. A palavra do Senhor fala que Jesus crescia em graça e conhecimento. O que eu estou vivendo agora não está nem perto do que Deus tem preparado para o meu futuro. O que você está vivendo agora, conforme a palavra do Senhor fala em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. O que você está vivendo agora nem se compara com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso me despir do que eu vivi. Eu preciso tirar as roupas velhas e vestir roupas novas. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Chegou o tempo do Senhor para a sua vida, que você vai ter que se desfazer do que você passou. Você precisa se desfazer do seu passado. Você precisa se desfazer da pessoa que você era e entender que o Senhor tem um novo tempo para você. E às vezes vai doer. Eu passei por um processo no meu casamento, porque eu precisava me despedir daquela Iramá, que era ciumenta, que era conivente com erro. Eu precisava me despedir dela. E o meu casamento chegou quase até o fim, porque precisava chegar quase até o fim, para nós dois entendermos que Deus tinha uma nova história para nós, mas nós estávamos presos à história dos nossos pais, a histórias que a gente achou que ia dar certo. Nós tínhamos referências erradas. Quando a gente entendeu que Deus tinha uma história nova para nós, a nossa história mudou. Deus precisa que você entenda que Ele tem um novo tempo para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história, para o seu ministério, para as pessoas que estão ao seu redor. E talvez vai doer, mas vai ser algo maravilhoso que vai acontecer. Hoje eu tenho um novo casamento. Eu vou fazer 25 anos de casada esse ano. Mas se eu falar que eu vivo a mesma história de antes, não tem nada a ver. Eu não sou a mesma pessoa. O Ed não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Ele não é o mesmo pai, ele não é o mesmo marido, ele não é o mesmo pastor, ele não é o mesmo. E eu também não sou mais a mesma. Porque eu precisava, mas sabe, às vezes a gente fica usando a roupa mesmo apertada. Não, tá dando. Não, vai assim mesmo. O botão quase estourando, jogando na cara de alguém, mas você tá lá, vestindo. Não, ainda dá. Você vai ter que tirar essa roupa. Você vai precisar se despedir disso, para você viver o novo de Deus. Apocalipse capítulo 7. A partir do verso 9. Eu quero ler aqui. Para finalizar, eu quero ler essa palavra. Apocalipse 7. Eu quero que você leia comigo.
7, 9. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e palmas em suas mãos. O 13 diz assim: e um dos anciãos respondeu-me dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Vai ter um dia que nós estaremos diante do trono, com vestes novas, lavadas no sangue do Cordeiro. Para você ver como é importante nós vestirmos roupas novas. Para você ver como é importante nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Não é só aqui. Vai ter um dia que nós estaremos diante de Deus com roupas novas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você precisa se revestir do novo homem. Se você era um mentiroso e todo mundo te chamava de mentiroso, você tem que parar de mentir. Se você traía, você precisa parar de trair. Você precisa se revestir do novo homem. Você já aceitou Jesus como seu Salvador. Deus já tem uma história nova para você. Mas existem atitudes que é você que precisa tomar. É você que tem que tomar. É você que precisa pôr o pé e falar: Deus, eu sei onde eu estou errando. Eu sei as roupas sujas que estão aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhada para você e fala: Deus, isso aqui não cabe mais. Enganar não cabe mais. Mentir não cabe mais. Eu preciso me revestir. Eu preciso me despir do velho homem e me revestir. Então Deus quer fazer isso com você. Ele quer uma roupa nova, Ele quer um tempo novo, mas precisa você entender que você precisa, com a sua própria atitude, se despir. Todos os anos, Ana ia lá e levava uma roupa nova, e todos os cultos e todas as vezes que você ora, o Espírito Santo vem com roupa nova para você. Ele vem com algo novo para você. Mas você precisa desejar. Você precisa querer se despir. Deus, eu reconheço. Eu estou errando aqui. Eu sei que eu preciso mudar. Deus, eu sei que o Senhor me deu, mas eu estou sempre protelando, sempre deixando para depois. Se despe desse homem. Se despe dessa mulher. Viva uma vida de santidade diante do Senhor. É um preço caro, mas não sabe o valor que isso vai ter na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. É difícil lutar contra nós mesmos. É difícil lutar contra o pecado. Mas a recompensa de um dia você estar diante do Senhor com novas vestes, com um novo céu, uma nova terra, isso não tem preço. O Senhor quer mudar a sua história. Crescer dói. E dói muito. O choro entalado, só o Senhor que viu. A dor que você teve, só o Senhor viu. Ninguém viu. Porque todo mundo continua vivendo as suas vidas. Suas lutas, suas dores. Mas enquanto o tempo passou, você estava crescendo. Essa dor não te matou, ela te fez mais forte. Você estava adquirindo roupas novas. Você estava adquirindo autoridade. As mudanças vieram. Você está sendo forjada no fogo da aflição, da humilhação, da dor. Você cresceu
diminuindo, como canta aquele hino, né? Eu cresci diminuindo, apareci desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Eu permaneci em Deus quando tudo gritava para sumir, para abrir mão. É mais fácil abrir mão de tudo. É mais fácil você andar com as roupas de sempre. Todo mundo já está acostumado a ver você com essas roupas. Todo mundo já está acostumado a ver você do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer, esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Não era para ninguém ver mesmo sua dor. Porque é entre você e Deus. Esse não é o seu fim. Esse não é meu fim. Esse não